Olá, meus amigos. Mais uma vez, nós do Grupo Espírita Irmão Gabriel estamos mais uma vez reunidos para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. Então, neste momento, vamos agradecer. Agradecer ao Mestre Jesus pela bênção da vida, pelo amparo, pela misericórdia, por mais um dia de vida, mais um dia de trabalho, por mais um dia de oportunidade de aprender, por mais um dia de oportunidade de servir. Mestre Jesus, a Ti só temos que agradecer. Agradecer a cada oportunidade, a cada um que neste momento está aqui conosco, refletindo e buscando os ensinamentos de Jesus. Que cada um de nós, Senhor, tenhamos sabedoria, tenhamos compreensão para colocar em prática os seus ensinamentos. Que a sua luz de amor, que a sua misericórdia imensa esteja sobre todos nós, nos amparando, nos socorrendo e nos trazendo paz e harmonia ao nosso coração. Que tenhamos o entendimento de saber que recebemos de acordo com o nosso merecimento. Que assim seja. Nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos. No item 11, Cuidar do corpo e do espírito, de Georges, um espírito protetor, de Bordeaux, 1863. No item 11 diz assim: a perfeição moral consiste em martirizar o corpo? Para resolver esta questão, vou me apoiar nos princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, de acordo com as alternativas de saúde e doença, influi de uma forma muito importante na alma, que deve ser considerada como prisioneira da carne. Para que esta prisioneira viva, se divirta e se conceba as ilusões da liberdade, o corpo deve ser são, disposto e vigoroso. Então, nesse pequeno item, nesse primeiro parágrafo, está dizendo da perfeição do nosso corpo. Então, nosso corpo, para que a gente tenha um corpo perfeito, nós precisamos martirizá-lo? O corpo e o espírito, como devemos fazer? Será que é só do corpo que nós precisamos? Como que nós enxergamos o corpo e o espírito? Qual é a nossa concepção? O corpo é um precioso recurso que Deus concede ao espírito reencarnante para a aquisição de novas experiências na Terra. Pela sua importância, o corpo deve ser preservado contra tudo que possa concorrer para o seu desgaste prematuro. Então, nós precisamos cuidar deste corpo. O nosso espírito, ele precisa de um corpo, assim como o nosso corpo precisa de uma roupa. Então, o nosso espírito precisa desse corpo que o veste. Né? Então, o nosso espírito precisa desse corpo. Então, nós precisamos cuidar bem do corpo. Mas será que é só do corpo que queremos cuidar? Porque nosso corpo, tudo o que acontece, quem comanda todo o nosso corpo é o nosso espírito. Ele é um instrumento de manifestação do espírito. Então, o corpo é um instrumento de manifestação do espírito encarnado. Não é ele, o corpo, que é fraco no tocante das quedas morais, mas sim o espírito. Então, não é o corpo que comanda o espírito, é o espírito que comanda o corpo. Então, se o nosso corpo está doente, é porque o nosso espírito está doente. Então, as enfermidades do espírito causam enfermidades ao corpo. Então, nosso espírito é o que comanda o corpo. Então, do que precisamos cuidar mais? Do corpo e do espírito. Precisamos cuidar dos dois. Então, nós precisamos o tempo todo estar lembrando que o corpo, como é a veste do nosso espírito, nós precisamos cuidar bem. Ela precisa estar limpa, aciada, com saúde, mas se o espírito estiver doente,
o corpo também estará. Então precisamos estar cuidando dos dois ao mesmo tempo. E esse cuidar é estar voltado aos ensinamentos de Jesus. É não esquecer jamais que o livre-arbítrio nos dá a liberdade de fazer o que quiser. Mas será que esse fazer o que quiser é o melhor para o nosso espírito, para o nosso corpo? É isso que precisamos refletir o tempo todo. O que estamos fazendo com o nosso espírito? O que estamos fazendo com o nosso corpo? O que estamos dando maior importância? O livre-arbítrio nos permite conduzir o corpo aos prazeres terrenos e, por vez, sucumbirmos aos excessos e vícios que cedo ou tarde afetam a fisiologia do ser humano. Então, o que fazemos com o nosso corpo, com o nosso espírito? Então, nós que somos um espírito, o que nós precisamos trabalhar? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós conduzimos da forma que achamos correta, mas precisamos estar sempre refletindo. Estamos agindo de acordo com os ensinamentos de Jesus? Porque os vícios, os excessos, nos levam a adoecer esse espírito. Isso vai nos afetar a nossa fisiologia física, mas vai afetar muito mais o nosso espírito. Porque o que fazemos hoje é o que vai refletir em outras encarnações. Se os nossos vícios na bebida, ou desregramento do alimento, ou inúmeros vícios que nós temos, né, os excessos que cometemos no dia a dia, então ele vai prejudicar o nosso corpo, porque o nosso espírito já está adoecido. Então, à medida que o nosso espírito está adoecido, adoecemos também o corpo. E nós vamos trazer isso em outras encarnações. Então, quantos de nós que vêm com deformidade, com doenças, com problemas respiratórios, consequência do que fizemos em outras encarnações com o nosso espírito? Adoecemos o corpo, né? O espírito está adoecido, o corpo também se adoece, aí prematuramente desencarna, de acordo com os nossos excessos, nossos vícios, automaticamente nós seremos um suicida, porque nós não cuidamos bem do nosso corpo, nós levamos o nosso corpo a adoecer, que fatalmente ele se encerrou o seu tempo, e o nosso espírito continua adoecido. E ele vai levar essas doenças, tudo isso para as próximas encarnações. E aí que nós temos que fazer os reajustes. Está voltando outras vezes para melhorar, para eliminar aquilo que já fizemos. Então, os nossos vícios, nossos excessos, consequentemente, eles vão ficar no espírito, para que a gente possa, em outras encarnações, estar lapidando, estar melhorando, estar aprendendo, estar eliminando esses vícios que está em nosso espírito. E se na próxima encarnação continuarmos com os mesmos vícios, estaremos adoecendo mais um corpo. Estaremos acarretando mais problemas para o nosso espírito. Então, é notável que nós precisamos cuidar dos dois ao mesmo tempo. O nosso espírito tem que estar em harmonia com os ensinamentos de Jesus. Tal fato pode nos prejudicar. Então, nós, como temos, né, a liberdade de cuidar do nosso corpo ou não cuidar do nosso corpo, esses fatos de não cuidar pode nos prejudicar tanto na execução das tarefas que devemos cumprir para evoluir, como no tempo que elas são cumpridas, aquilo que eu acabei de falar. Então, somos nós que determinamos o tempo. Se nós não cuidarmos do nosso espírito, ele vai adoecer o nosso corpo e o nosso corpo não vai cumprir a etapa que é necessária. Nossos vícios e excessos podem abreviar o nosso tempo encarnatório, assim como pode reverberar em vidas posteriores. Então, o que nós fazemos hoje é consequência do que viremos viver em novas encarnações. Então, temos que estar muito consciente do que fazemos hoje é o que vai acontecer, isso vai estar conosco em outras encarnações. Nós precisamos estar muito consciente das nossas atitudes,
dos nossos sentimentos, do que fazemos com o nosso corpo e o nosso espírito. O nosso espírito precisa estar alinhado com os ensinamentos de Jesus para que possamos progredir, para que possamos viver em harmonia entre corpo e espírito. O nosso tempo encarnatório, ele precisa estar sempre cuidando, nós precisamos estar cuidando disso. Nós precisamos estar voltado a Jesus, para que a gente não leve mais dores e sofrimentos para as próximas encarnações. A reencarnação é a lei fiel que promove grandes mudanças na vida do espírito, especialmente quando este aproveita as oportunidades educativas. Então, a nossa reencarnação hoje, se nós estivermos alinhados com os ensinamentos de Jesus, iremos aproveitar estas oportunidades educativas que Jesus já nos deixou. Então, precisamos aproveitar essas oportunidades. Esta encarnação na qual vivemos, nós precisamos aproveitá-la. Mas como aproveitar? Através dos ensinamentos de Jesus. Está sempre lembrando que precisamos cuidando do nosso espírito. Como cuidamos do nosso espírito? Através dos bons sentimentos, das boas ações. É através do exemplo de Jesus. Porque problemas, dores, angústia, todos nós passamos. Todos nós teremos. É como lidar com isso. É como lidar com a ingratidão. É como lidar com as tristezas. É como lidar com uma deficiência. Quando nós nos voltamos contra Deus, quando nós nos revoltamos com os problemas de saúde que temos hoje, nós precisamos lembrar, foi Deus que causou o problema que eu tenho hoje? Se eu vim deficiente, se eu tenho uma deficiência física, é Deus o culpado? Não, não é Deus. Foram atitudes, foram sentimentos, foi postura que tive em outras encarnações, que nesta eu me trouxe com uma deficiência para que eu pudesse ir lapidando os meus erros. Então nós precisamos estar sempre conscientes que Deus não castiga ninguém. Deus não é Deus que dá os castigos, não é Deus que nos causa as deficiências, não é Deus que nos traz os transtornos, somos nós. Cada encarnação que vivemos, cada problema que não conseguimos resolver, teremos que vir na próxima encarnação para resolver. E como faremos isso? Através das nossas dificuldades. Aí entra aquilo, ou aprende pelo amor, ou aprende pela dor. E nós, em nossas encarnações, nós aprendemos pela dor. É através dos nossos sofrimentos, é através das nossas dificuldades, que vamos lapidando o que deixamos de fazer, ou o que fizemos em excesso. Se em uma encarnação anterior eu abusei de algum vício, nesta encarnação provavelmente eu virei com problema de saúde, consequência daquela encarnação da qual eu abusei. O excesso de álcool, o excesso de alimento, o excesso de egoísmo. Né? Então, tudo isso são coisas que vai nos trazer nas próximas encarnações. E é por isso que precisamos sempre estar voltado os nossos pensamentos a Jesus, aos ensinamentos que Jesus tem nos deixado. Então, Ele é o exemplo. É Ele que precisamos seguir para que realmente possamos cuidar do nosso espírito. Então, para elucidar melhor a nossa reflexão, eu estou com um livro da Alzira Bessa, que é do Grupo Espírita Esperança e Caridade, que se chama Tempo de Decisão. No capítulo 11, o título é Que olhar temos tido para o mundo? Na página 95, a gente vai estar refletindo sobre algumas falas que aparecem aqui. Os tempos chegaram e a humanidade encontra-se dispersa quanto às coisas divinas. Então, nós continuamos todos nós,
continuamos distantes dos ensinamentos de Jesus, porque damos muito valor aos bens materiais. Esquecemos de Jesus. Cuidamos do nosso corpo como se ele fosse o bem mais precioso. Ele é um bem precioso. Precisamos cuidar dele, mas não podemos cuidar em excesso. Não podemos esquecer que apenas existe o corpo. Precisamos cuidar dos dois. O tempo hoje é de decisão. É preciso decidir qual caminho queremos seguir. Que caminho quer para si? É tempo de refletir no novo, nas novas propostas que o Espírito deseja alcançar. Não estamos mais no tempo de repetir velhos modelos. Jesus é o novo paradigma. É por isso que o caro professor Eurípides Barçanufo propõe uma metodologia que auxilia os espíritos espíritas cristãos, compromissados com o Cristo, a buscar um novo olhar para o espírito. Então nós precisamos buscar um novo olhar. Nós precisamos estar refletindo o que queremos para o nosso espírito, o que queremos para as próximas encarnações. Queremos voltar nas angústias, nas dores, nos sofrimentos? Ou queremos voltar num mundo onde exista menos dor e menos sofrimento? Para isso, o que nós precisamos é cuidar do nosso espírito. E como faremos isso? Através dos exemplos de Jesus. Que olhar tenho tido para os nossos irmãos? Como que eu olho para os nossos irmãos? Que sentimentos eu tenho quando eu enxergo um irmão? De que forma eu posso auxiliar um irmão em desespero? Precisamos estar sempre refletindo sobre isso. Quando eu vejo um irmão em dificuldade, o que eu sinto dentro de mim? Então eu preciso primeiro analisar os meus sentimentos com relação a um irmão que precisa de ajuda. Em que patamar me encontro no campo moral? Essa reflexão que eu preciso fazer, para que eu saiba como que está o meu campo moral, é o que eu sinto em relação ao outro. Não é o que eu vou falar para os outros, mas é o que eu estou sentindo dentro de mim. Então, é a reflexão, essa reflexão nos convida a pensar sobre as nossas atitudes, os nossos atos mentais, para depois olhar como agem os nossos irmãos. Então, eu preciso analisar como que eu reajo, o que eu sinto em relação ao outro. Quando eu vejo um irmão em dificuldade, quando eu vejo um irmão caído na rua, consequências de vícios das drogas, que sentimento eu tenho em relação a ele? Eu o condeno? Eu me apiedo? Ou eu acho que ele está ali, que ele merece estar passando por aquilo? Ou eu penso que aquilo que ele está vivendo é consequência das suas atitudes, ele que se vire? Então, essa reflexão eu tenho que estar sempre constante em mim. Quais os sentimentos que eu tenho em relação ao outro, quando eu vejo o outro em dificuldade? Então, eu vou condenar a ação do outro? Não, eu tenho que ver dentro de mim. Quais os meus sentimentos quando eu analiso a situação que o outro está vivendo. Então, esse olhar, se eu julgar, vai me afastar. Então, eu não posso estar na crítica, nos julgamentos. Eu tenho que pensar como eu estou reagindo diante do outro. É esta reflexão que precisamos ter o tempo todo. Que brilho trazemos em nosso olhar? Qual brilho com relação ao corpo e ao espírito? O que queremos que brilhe mais? O nosso corpo ou o nosso espírito? Qual o brilho que queremos em nós? Se queremos que o nosso corpo brilhe mais, vamos trabalhar o corpo para ter o corpo nos padrões de beleza que exige a sociedade. Vamos estar nos vícios que a sociedade impõe. Vamos estar voltado apenas a cuidar do corpo e ter um corpo lindo, maravilhoso, mas oco de sentimentos.
Se queremos que o nosso espírito brilhe, nós vamos trabalhar de acordo com o ensinamento de Jesus. Vamos cuidar do nosso corpo, do nosso espírito, e vamos cuidar daqueles que estão ao nosso lado. Vamos estar agindo de acordo com o ensinamento de Jesus. Será que estamos seguros em nossas ações? Realizando o bem de forma silenciosa e amorosa? São estas reflexões que precisamos ter. Como estamos realizando o bem? É de uma forma silenciosa e amorosa? Ou de uma forma que todos saibam o que eu fiz, para que todos me achem uma pessoa boa, uma pessoa caridosa? Então, nós precisamos o tempo todo. Essas reflexões devem estar dentro de cada um de nós. Devemos avaliar os nossos sentimentos e não os dos outros. As nossas dificuldades e não as dos outros. A verdade é esse farol que nos convida a caminhar, mesmo nas noites escuras de nossas dores, com segurança e com amor. É preciso que eu diminua para que o outro cresça. Ensinou-nos Jesus. O patamar de crescimento dos homens tem sido outro. Olhar para os corpos, ampliando as ilusões e o materialismo, tão forte em nosso pensamento. Então nós precisamos mudar essa postura, de achar que o nosso corpo é o que brilha mais. O materialismo é o mais importante. Com este olhar, continuaremos vendo apenas os atos externos, sem descobrir ou perceber os grandes esforços que cada um vem realizando para crescer. Então, nós precisamos analisar o esforço de cada um, principalmente o nosso. Eu me deparei com um irmão que está na sarjeta. Ele bebeu, ele usou todo o dinheiro que ele tinha em seus vícios. Eu vou condená-lo? Não. Eu não sei o que levou a estar daquela forma. Eu não sei o que se passa no interior dele para que ele esteja daquela forma. Então, o que eu preciso o quê? Nutrir por ele sentimento de amor, sem julgar. Porque eu também tenho tenho as minhas dificuldades. É o olhar para o outro com amor. Nenhuma ave dá seu voo logo que sai do ovo. É preciso que ela ganhe sua primeira plumagem, faça seus primeiros ensaios, para depois vencer os movimentos da atmosfera, dos ventos, das altitudes, para concretizar seu aprendizado. A partir de um tempo, passam a voar com segurança, vencendo as alturas e espaços maiores. Tudo tem um princípio e um aprendizado. Então, isso acontece conosco. Assim como a ave, nós não saímos vencendo todas as dificuldades. Nós vamos aprendendo no dia a dia. Cada dia, ou em cada encarnação, estamos em aprendizagem. Nós damos um passo por vez. Nós vamos melhorando no dia a dia. Jesus tem nos ensinado, no seu Evangelho, que nós precisamos dar um passo por vez, vencer cada dificuldade ao seu tempo, vencendo as nossas dificuldades no tempo certo. Não conseguimos dar saltos, assim como a ave não consegue. Nós vamos aos poucos. Jesus veio para ensinar como vencer os espaços que cada ser recebe perante o tempo que lhe é oferecido no campo fecundo da reencarnação. Então, de acordo com cada encarnação, nós vamos vencendo. Nós vamos vencendo as nossas dificuldades, o nosso tempo, cada um ao seu tempo. A humanidade vem caminhando ao longo do tempo, cumprindo diversos papéis. Mas agora chegou o novo tempo. A era é nova. Estamos na era do Espírito. Isto vai nos pedir que é preciso decidir. O que nós queremos? O que temos feito do conhecimento recebido e as oportunidades que Deus tem nos dado? Então nós estamos numa nova era.
essa era nova que estamos vivenciando, esses 2 anos de pandemia, quantas reflexões nos trouxeram? Quanto nós paramos para analisar? Quando ficamos reclusos em nossas casas, nossos lares? Quanto nós trabalhamos para a nossa aprendizagem do Espírito? Quando que nós procuramos realmente enxergar o que Deus quer realmente nos ensinar com isso? Nós já tivemos, há 2000 anos Jesus veio trazer os seus ensinamentos. Há 2000 anos ele vem falando das mesmas coisas. Nós tivemos muito tempo para aprender. E essa nova era vem nos fazer o quê? Chegou o tempo de mudança. Chegou o tempo realmente de falar. Já foi o tempo de brincar, de passear. Chegou o tempo de trabalhar em benefício do nosso espírito. Trabalhar em benefício do nosso irmão. Chegou o tempo de mudar os nossos sentimentos e a nossa postura. Quem define o tempo de decisão é o Espírito que realiza suas escolhas, optando pela verdade recebida. Então, quem define o tempo somos nós. As decisões quem toma é cada um de nós. Cada espírito toma as suas decisões de quando realmente ele vai voltar aos ensinamentos de Jesus. Então, nós precisamos enxergar, estamos numa era nova. É tempo de mudança, é tempo de refletir. A natureza está o tempo todo nos mostrando. Este ano, o ano passado, quanto a natureza tem nos mostrado. Olha o que vocês estão fazendo. Olha as consequências das atitudes da humanidade. Você fala, a natureza está contra o humano. Não, a natureza só está nos devolvendo aquilo que demos a ela. Quando destruímos as matas, quando depositamos todos os lixos nos rios, nos lagos, nas ruas, ela está nos devolvendo. Todos os lixos que estão no mar, ela está nos devolvendo. Então, as consequências que a natureza está nos mostrando, o maior ensinamento está na natureza. A natureza está aí nos mostrando, olha o que vocês estão fazendo. Será que não é o tempo da gente refletir, da gente analisar, parar e pensar, o que estamos fazendo? O quem estamos prejudicando? Nós estamos prejudicando a nossa existência. Então, quando nós prejudicamos o nosso espírito, nós prejudicamos o nosso corpo, nós prejudicamos a natureza, nós estamos nos prejudicando. É consequência nossa. Jesus é a verdade. As leis de Deus são verdades imutáveis, que estimulam o espírito a realizar suas conquistas mediante as sublimes oportunidades que o Mestre vem concedendo a todos. É preciso refletir com segurança e clareza nas lições que transcendem o nosso olhar de homem para mergulhar no universo divino, que vai além da vida física. Esse olhar nós precisamos ter, que vai muito além da vida física. Não é só o físico. Não vivemos apenas 50 anos, 70 anos, 80 anos. Nós vivemos muitas encarnações. Esse portal foi concebido quando Jesus afirma, meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Que mundo é esse que Jesus faz referência? Que moradas são essas ditas pelo Mestre? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Por isso a necessidade de se questionar, onde estamos? Que morada tem sido a minha? Esse questionamento promoverá um outro olhar para a gente perceber as diferenças. Que morada tem sido a minha? Onde estamos? O que estou fazendo por meu espírito? O que eu quero para as próximas encarnações? O que eu fizer hoje são consequências das próximas encarnações. Crer e receber são dádivas que o espírito conquista quando descobre que nele está sua morada. É preciso saber como temos vivido
E que mundo carrego comigo? Que pensamentos são os meus? Lutar é uma decisão para o espírito, quando alcança um estado de lucidez que vai lhe permitir manter o pensamento em equilíbrio, alinhado com as lições do Mestre. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa identificação contribui com um novo olhar do espírito imortal. Nós somos um espírito imortal e nós não podemos esquecer disso em nenhum momento. Nós precisamos lembrar sempre que tudo o que eu fizer hoje é consequências, as consequências virão no futuro. E esse futuro pode estar longe como pode estar perto. Ampliar os horizontes do espírito faz com que o pensamento se alinhe com a força dos sentimentos, possibilitando-lhe contribuir um novo olhar para a imortalidade. Então é trabalhar os sentimentos, ampliando os meus sentimentos, os verdadeiros sentimentos de amor. Então os meus sentimentos devem estar alinhados com o que Jesus tem nos mostrado. E é isso que precisamos. Lembrar constantemente, trabalhar os nossos sentimentos, os nossos melhores sentimentos. Por quê? Eles são imortais. Traremos na próxima encarnação. O tempo hoje é reconhecer o ser divino que somos, capazes de sentirmos-nos filhos de Deus. Esse é o novo tempo. Buscar a lucidez do pensamento para que essa morada, que ora estamos vivendo, transforme-se em luz e gratidão a Deus. Então precisamos ter gratidão a Deus pelo corpo que temos, pela oportunidade que temos de estar refazendo caminhos, refazendo tudo aquilo que já vivenciamos. Precisamos estar sempre refletindo que nós somos, nosso espírito é imortal. Ele não vive por pouco tempo, ele vive por muitos séculos. Ele vai aperfeiçoando a cada encarnação. E aí, para fechar, tem uma frase de Chico Xavier que diz assim: devemos cuidar do corpo humano como se fôssemos viver eternamente, e do espírito como se fôssemos desencarnar amanhã. Essa é a mensagem do nosso amigo Chico. Para encerrar a nossa reflexão de hoje, iremos agradecer. Agradecer, sempre agradecer. Agradecer a nosso Mestre Jesus, ao corpo que temos, a forma que ele é. Agradecer a oportunidade de estarmos nessa encarnação aprendendo um pouco mais. Agradecer ao Mestre Jesus por todos os ensinamentos que nos trouxe. Agradecer a oportunidade de conhecer os ensinamentos do Mestre. E, acima de tudo, que tenhamos condições de colocar em prática cada ensinamento. Que tenhamos condições de aprimorar os nossos sentimentos de amor, de caridade, de fraternidade. Que tenhamos condições de enxergar o nosso irmão, a cada um que estiver, aonde estiver, como irmão. Aquele irmão que precisa de amor, aquele irmão que precisa ser acolhido. Quando olharmos para os nossos irmãos que estão em sofrimento, que estão mergulhados nos vícios, não tenhamos por eles repulsa, tenhamos por eles piedade, porque um dia também fizemos isso. Também já passamos pelas mesmas dificuldades. Ou talvez as nossas dificuldades são muito maiores do que as deles. Que tenhamos o sentimento de amor, para que não, em nenhum momento, possamos condenar esse ou aquele porque comete excesso, porque vive nos vícios. Mas que tenhamos por eles compreensão. Compreendemos que um dia eles irão melhorar. Um dia eles irão enxergar que é em Jesus que conseguimos vencer as nossas dificuldades. Que é através do ensinamento de Jesus que vamos aprimorando os nossos vícios,
as nossas dificuldades, os nossos sentimentos egoístas, que tenhamos em nosso coração a força do amor, a luz que nos ilumina, essa luz que todos os dias, sem que pedimos, está lá, a luz do sol, que todos os dias está ali iluminando o nosso caminho. Que essa luz possa iluminar cada um de vocês, que possamos chegar a Jesus com muito amor. Que assim seja.